Muito bem, muito boa tarde para quem está aqui ao vivo, boa tarde para quem está vendo isso gravado, pode ser bom dia, boa noite, boa madrugada. Espero que mais uma vez essa palestra, essa aula aberta ajude você a entrar um pouco mais em contato com esse conteúdo do Pastor, com esse conteúdo de autoconhecimento. E hoje a gente vai falar sobre essa palestra, que é a palestra 220, Ouvindo a Voz de Deus, que pode ser um pouco a sua intuição, ouvir uma voz que parece que vem de fora de nós e que a gente pode entrar em contato, que pode ser também uma voz lá de dentro, do nosso Deus interno. Então hoje a gente vai explorar um pouquinho essa nossa capacidade de escutar algo além da nossa mente, porque normalmente a gente fica muito, né, nos nossos pensamentos, em tudo que a gente está pensando, e hoje nessa aula a gente vai falar um pouquinho a partir do conhecimento do Pastor sobre esse ouvir a voz de Deus. Eu sou Heitor Fagundes, eu sou terapeuta, eu sou helper de Pastor, que é um grande prazer estar aqui para dar essa aula aberta hoje. Para quem não conhece o Pastor que é um caminho de autoconhecimento que fala dos temas da vida humana, mas ele vem de uma origem espiritual, porque ele foi canalizado por uma médium, Eva Perracos, que canalizou uma entidade chamada O Guia, né? A gente determina o guia diz isso, o guia diz aquilo, é porque é o guia que ditou, né? Transferiu esse conhecimento para essas palestras que estão aí disponíveis gratuitamente no site do Patchwork Brasil. Todo esse conteúdo é organizado pela Patchwork Foundation nos Estados Unidos e aqui no Brasil tem o Patchwork Brasil também. Esse caminho de autoconhecimento, ele é muito simples por um lado, mas muito profundo e desafiante por outro, porque ele usa só 5 ferramentas e a gente usa essas 5 ferramentas para fazer o caminho todo, que é a prece, então inclui a espiritualidade, o estudo da espiritualidade também, a meditação como forma de entrar em contato mais profundo com você mesmo, a leitura das palestras que cada um pode fazer individualmente, pessoalmente, o estudo das palestras, onde você pode ir para um grupo de estudos ou fazer um acompanhamento individual desse conteúdo na sua vida, e a revisão diária, que é um exercício que a gente estuda aí nas sessões individuais ou no grupo. Para saber mais, é só acessar ou vhterapias.com.br, que é o nosso site, ou o site do Patchwork Brasil, que é o Patchwork São Paulo, que é www.patchwork.com.br. Tudo bem? Então, para a gente começar, a gente vai começar com as 2 primeiras ferramentas. E para você que está vendo gravado, eu sugiro fortemente que não pule essa parte, ou talvez até perceba que nessa parte tem a essência da palestra, a essência do que você vai sentir nessa aula pode estar justamente nesse pedaço. Então, se você gosta da experiência de um contato um pouco mais sutil, menos teórico, menos falado, aproveite esse momento e para todos eu sugiro muito que não pule essa parte, porque é uma parte onde prepara você também para essa aula como um todo, tá bom? Então, para quem está aqui, eu vou convidar você a fechar um pouco seus olhos, se colocar em uma posição bastante relaxada, bastante receptiva ao universo, trazendo para perto de você a sua fé, a sua espiritualidade, tudo que você acredita de belo no universo, além de você, e vai se dando conta disso, de que você faz parte das belezas do universo. Vai trazendo essa inspiração. Eu faço parte das belezas do universo. Inspira, expira. E eu vou ficar um minuto em silêncio para que você faça a sua prece pessoal por esse momento, antes da gente começar a nossa meditação.
Vai deixando agora que a sua espiritualidade se aproxime de você, como se você pudesse criar uma ponte entre quem você é, no corpo físico, no seu ego, na sua consciência de si mesmo, de si mesma, e o seu eu espiritual, a sua alma, seu espírito, um ser mais evoluído, que também é você, mas não é o seu ego. Vá se dando conta do efeito de trazer essa ideia para você, de que existe você, seu ego, sua personalidade, e existe um ser maior que você e que também é você, seu eu superior, o seu eu maior, que te conecta com Deus, que te permite ouvir a voz de Deus. Eu vou ficar 2 minutos em silêncio apenas para você ir sentindo nessa meditação essa possibilidade desses dois eus. E vá deixando que a sua mente descanse na consciência da existência de um eu maior, relaxando a sua mente, os seus pensamentos, descansando o seu cérebro dentro da sua cabeça, deixando que ao longo dessa aula você se conecte mais com o seu eu maior e com a espiritualidade, a divindade que existe dentro de você e fora de você. Vá vendo o efeito que isso tem. Abrir esse canal e deixar que o seu corpo todo se entregue à vontade de Deus nesta aula. Perceba as sensações físicas desse momento, dessa entrega.
Vá se lembrando que existem muitos seres divinos que torcem por você, pelo seu caminho de crescimento, e que emanam para você as melhores energias de torcida pelo seu crescimento. E que você não está só, nunca está só, pois sempre tem algum ser que junto com você trilha esse caminho. E quanto mais perto de Deus você se coloca, mais elevado é este ser ou estes seres, para que você possa cada vez mais ouvir a voz de Deus. E nesse estado, vá se abrindo para as primeiras palavras do guia nessa palestra. Saudações, bênçãos de amor derramam-se sobre todos vocês aqui presentes. Bem-vindos, caríssimos amigos. E assim, preparados, pode ir lentamente abrindo os olhos. Se quiser, faça alguma anotação sobre o que veio para você nessa meditação e podemos começar. Van, você pode ler esse slide para todos? O crescimento. Quando vocês nascem nesta vida, um processo de anestesia se instala. Vocês despertam com uma parte da consciência, com uma consciência limitada, ou seja, despertar é parcial e gradual. A princípio, fazem isso de modo muito limitado, voltando apenas para a vida material. Aprendem a andar, a manusear objetos e a falar. Uma vez despertado este conhecimento material básico, um conhecimento mais profundo é readquirido. Quando uma pessoa está passando por um processo intenso de crescimento, a profundidade e a amplitude são cada vez maiores. No entanto, se a pessoa interrompe esse movimento, ela também impede a reaquisição do conhecimento que potencialmente possui. Tem alguma dúvida? Não, acho que essa parte fala muito do que a gente não está com a nossa consciência 100%, né? Estiver fazendo um processo de autoconhecimento, de conhecimento gradual. Né? Isso. E dá isso muito na vida humana básica mesmo. Ele traz exemplos muito palpáveis, né? Que é aquele aprender a andar, manusear objetos, lá do bebezinho. O bebezinho, ele é uma alma, ele tem um profundo conhecimento de muitas coisas, mas, segundo o guia, existe uma anestesia, um processo de anestesia ainda quando a gente encarna. Porque esse despertar, ele é parcial, ele é gradual. Porque o corpo precisa se preparar, o emocional precisa se preparar para trazer à tona coisas mais complexas, né? Não dá para ensinar, por exemplo, raiz quadrada para um menino do jardim da infância. Ele não tem cognição, não tem capacidade. Então, isso tudo vai crescendo, e é uma forma como o guia traz de coisas bem palpáveis da vida. Então, o Pastor quer um caminho espiritual, mas bem com os nossos temas da vida humana mesmo. E o que ele vai dizer é que a gente, se quiser fazer um processo de crescimento, a gente vai ampliando a nossa capacidade, a nossa consciência, a nossa possibilidade de viver no mundo de forma mais plena. Mas se a gente interrompe, também aqueles potenciais que a gente poderia desenvolver, a gente não desenvolve. Ou seja, bem simples, bem pé no chão de como a nossa vida humana aqui, no que se refere ao crescimento, se desenvolve. Tudo bem?
Ok. Então, quais são as fases do crescimento? Os primeiros anos, eu poderia dizer, talvez mais ou menos os primeiros 22 a 25 anos, embora não se possa generalizar, são voltados principalmente à aquisição de conhecimento exterior. Depois desse período, o foco deve passar para a aquisição de conhecimento interior, espiritual, conhecimento que transcende a realidade física. Isso pode ocorrer primeiro no plano psicológico. Depois, o conhecimento psicológico trata das leis e dos processos do eu interior. Existe uma anestesia temporária. O conhecimento, seja qual for o seu grau, é riscado, é esquecido, por assim dizer. No começo, o conhecimento que está dentro de vocês aparentemente não está dentro de vocês. Então, olha que interessante que ele fala que até o externo é reflexo do nosso interno. Então, se ali nos nossos primeiros 25 anos de idade, em geral, a gente está estudando, conhecendo, lendo, trazendo conhecimento que parece ser de fora para dentro, na verdade, a gente está despertando conhecimentos que a gente já tem dentro de nós. É por isso, por exemplo, que uma pessoa vai estudar engenharia, outro vai estudar psicologia, outro vai estudar direito, outro vai estudar artes. Por quê? Porque é um chamado do interior para ir conhecer o que existe fora a respeito daquilo, para ajudar a redespertar o que tem dentro. Porque no fundo, a vida inteira a gente vai estar fazendo isso, redespertando conhecimentos que estão dentro de nós. Eu acho isso muito bonito assim de pensar, que deixa muito leve, muito agradável a gente estudar, a gente ir buscar conhecimento daquilo que nos interessa, claro. Porque aquilo que nos interessa é aquilo que já existe dentro de nós e está pedindo para ser revelado. Faz sentido? Alguma dúvida? Só para trazer um ponto a mais, aqui ele entra também, ele une o tema do conhecimento psicológico, o conhecimento dos processos internos, dos traumas, da vida infantil e tudo mais, também como parte de um conhecimento espiritual. Por quê? Porque vai falar da alma, vai falar dos sentimentos, vai falar das emoções, ou seja, também faz parte, isso para todas as pessoas que quiserem, claro, fazer um mergulho na psicologia, no conhecimento psicológico, para também fazer o seu caminho de desenvolvimento espiritual. Isso é muito legal no Petro. A própria psicologia também hoje já investe muito na área de espiritualidade, tem pesquisa sobre isso. Então, o Petro é um caminho que já desde o seu nascimento une essas duas coisas, é uma coisa que deixa esse caminho muito poderoso. Van, você pode ler esse slide? Caminho para Deus. No processo de encontro com a consciência de Deus, cada indivíduo precisa encontrar o caminho de volta sozinho, à custa de redespertar os potenciais. Se vocês soubessem conscientemente agora tudo o que já sabem, profundamente, os aspectos não desenvolvidos de vocês, não encontrariam sua essência em nada. Esses aspectos seriam arrastados pelos aspectos já desenvolvidos. Portanto, eles nunca seriam confiáveis. Eles seriam arrastados pela vaga da glória total da consciência de Deus, mas não ficariam totalmente imbuídos nela. Alguma dúvida? Algo te chamou a atenção? Essa parte da consciência, ela vai sendo gradativa, né, para entrar em contato com Deus, né, a consciência de Deus, né? Isso, não só gradativa, como também aspectos que a gente não quer ver. Por isso que eu pus essa imagem meio sombria aí, que é o nosso lado inferior, as nossas sombras, que se a gente já soubesse tudo o que a gente sabe, a gente saberia toda a nossa luz e toda a nossa sombra. Se a gente estivesse já muito na luz, a gente nem ia gastar tempo com a sombra. Então a gente precisa passar por um processo individual de ir lá, saber onde a gente erra, onde a gente está no eu inferior, onde a gente está na sombra, fazer esse caminho sozinho, vamos dizer assim, no sentido de definir
que quer fazer isso, claro que é possível buscar ajuda para isso, mas no fundo, é um caminho individual de reconhecer a sombra, olhar a luz que a gente tem para desenvolver essa sombra, e aí isso se torna confiável. Porque se a gente ficar só no positivo, só no que a gente já faz bem, aí a gente não desenvolve esse lugar, porque fica tão confortável, tão gostoso, que a gente não vai lá meter a mão na cumbuca das nossas sombras, dos nossos problemas. Então, isso vai dar confiança. A hora que você vai num egoísmo, num orgulho, num medo, e fala, tenho mesmo, eu sinto isso mesmo, e trabalho isso, né? Faço moo esses sentimentos, descubro o que tem nele, a gente vai realmente crescendo de forma segura. Então, essa é a ideia que o Petro traz também, que é muito importante da gente mergulhar nas nossas sombras de uma forma leve, de uma forma estruturada, não de qualquer jeito, mas isso faz parte do caminho do Petro. Eu vou ler agora no dia a dia. Agora vamos aplicar essa explicação um tanto metafísica, filosófica e genérica ao estado atual de vocês, à sua vida do dia a dia. Vocês vivem em um mundo de matéria onde, mesmo na melhor das hipóteses, a vida não é fácil. A matéria obstrui e frustra, de modo que o próprio fato de viver nessa dimensão da realidade é sempre um desafio. Da mesma forma, se vocês soubessem conscientemente tudo o que sabem, assim como se não houvesse provocações de fora, os aspectos não desenvolvidos não seriam ativados e não poderiam adquirir o conhecimento que está entranhado neles. Então, aqui ele está trazendo a explicação metafísica lá, de que temos que buscar o eu inferior, etc., e moê-lo, né, e ir atrás de saber o que está na essência, uma explicação teórica para a explicação no dia a dia. Que ele vai dizer o quê? Na vida a gente vai ter frustrações, obstruções, a vida fica desafiante, para uns mais, para outros menos, mas para todo mundo tem desafios na vida. Se não tivesse nada que nos provocasse de fora, a gente não teria a chance de perceber que a gente tem um eu inferior em nós, que a gente tem sombra, que atrai essas situações ruins. Se a gente ficasse só no eu superior e só atraísse coisas do eu superior, a gente não ia poder trabalhar essas questões negativas que existem em nós. Então, as provocações que a gente recebe do mundo são sinais de que tem algo em nós que a gente não trabalhou ainda. E nesse sentido, o Petro vai trazer isso como um positivo, como, ó, que bom que isso acontece para você poder observar esse lado que ainda não está desenvolvido para poder desenvolver. Faz sentido? Alguma dúvida? Quem depois quiser escrever no chat alguma dúvida, fica à vontade. Não é fácil, nem sempre é gostoso ouvir isso, porque a gente sempre quer pegar a coisa desagradável que acontece e falar assim, eu não gostaria que isso estivesse acontecendo. E no Peça que a gente vai pegar e falar, não, isso está acontecendo, deixa eu ver o que isso está trazendo para me mostrar mais sobre mim. Você pode ler esse, Ivan? Um caminho pessoal. Esse mesmo princípio se aplica com relação ao relacionamento entre as suas imperfeições interiores e as partes já purificadas. Os aspectos sábios, conhecedores e iluminados de vocês estão dormentes. Esse sono é necessário para que as áreas nebulosas lutem sozinhas e com a ajuda do conhecimento que essencialmente está em vocês. Assim, a falta de conhecimento leva ao desenvolvimento do conhecimento. Vocês também sabem que quanto mais coragem reúnem para encarar a sua verdade, tanto a sua pessoa interior como um todo, tanto mais vigilantes e despertos vocês ficam. Subitamente ou aos poucos vocês veem, entendem e percebem os outros de uma maneira que seria impossível antes. Obrigado, Ivan. Vou ler de novo essa frase última, porque você pulou, depois voltou. Vocês também sabem que quanto mais coragem reúnem para encarar a sua verdade, tanto mais humildade e honestidade vocês acrescentam à sua pessoa interior como um todo, tanto mais vigilantes e despertos vocês ficam.
subitamente ou aos poucos vocês veem, entendem e percebem os outros de uma maneira que seria impossível antes. Aqui, ficou alguma dúvida, alguma coisa te chamou a atenção? O que eu entendi, que eu estava falando até na outra slide, a questão que a parte mais sábia, iluminada, ela fica mais dormente para que a gente tenha acesso às nossas sombras, às nossas imperfeições. Então, e aí, porque senão, se a gente já tivesse desperto essa parte mais sábia, talvez a gente não entraria em contato, não quisesse entrar em contato com as nossas questões mais difíceis, assim, imperfeições, etc. Exatamente, é isso que ele está dizendo. E incluindo aqui alguma coisa que é assim, essas áreas sombrias precisam lutar sozinhas. É interessante isso, é porque a gente tem que ter essas áreas que criam em nós desavenças, conflitos, frustrações, etc., elas nos incomodam. E aí, como elas incomodam, a gente vai lidar com elas e vai fazer um esforço. Então, uma pessoa que está lá começando uma carreira vai ter uma série de inseguranças, medos, etc. Ela vai buscar ajuda, ela vai pegar um livro para ler, vai pedir ajuda para um chefe, para um gestor, para alguém mais sábio, alguém que está começando um negócio, vai fazer um curso, vai usar as ferramentas que tem na consciência para superar aquelas inseguranças, medos, dificuldades. Isso é bem prático, é bem palpável, mas às vezes a gente esquece disso. Esquece que a gente pode assumir a nossa insegurança para alguma coisa e ir pedir ajuda ou ir buscar um conhecimento, e isso faz parte do processo do trabalho espiritual. Quando a gente faz isso, a gente desperta essas duas características que são fundamentais no caminho espiritual, que é a humildade, a gente dizer, não, isso aqui eu não sei fazer, não sei mesmo. Só de dizer isso já abre um canal de assim possibilidades para ir buscar ajuda. É óbvio, se eu não sei fazer, eu vou procurar alguém que saiba. Então já nasce daí uma humildade e honestidade, que não tem problema nenhum. Você está começando num trabalho, está começando num projeto, você não sabe fazer, você é honesto. E aí você vai lá ver quem já sabe, quem pode te ajudar, etc. Então, isso vale para tudo, assim, para qualquer caminho pessoal que você está começando ou está querendo dar um passo a mais no seu caminho de desenvolvimento, você pode assumir que não sabe, pode assumir que não tem esse conhecimento e ir buscar ajuda. Isso é riquíssimo e acelera muito o processo, porque te conecta com humildade e honestidade. E aí, aos poucos, cada vez mais, você também vai deixando que os outros ao seu redor não saibam de algo, sejam ignorantes em outra coisa, porque todos nós somos em alguma coisa. Ficou mais completo aí? Ok. Então eu vou ler isso sobre o nosso canal pessoal. Quando os canais se abrem, passa a existir um novo enfoque. Vocês podem começar propositadamente a ouvir o universo interior, de onde flui toda a sabedoria para o seu ser exterior. É um estado pelo qual se deve lutar de uma maneira positiva e descontraída. É preciso conquistá-lo e reconquistá-lo, pois ele é perdido muitas vezes. O estado de consciência da humanidade como um todo torna esse enfoque impossível. Mesmo aqueles que essencialmente teriam o desenvolvimento suficiente para esse enfoque, nem mesmo tentam. O problema ainda não resolvido deles pode ser o medo do ridículo ou a desaprovação dos que os cercam, e falta coragem para estabelecer o eu interior como o centro da vida individual. Então aqui ele dá uma chamada para dizer o seguinte, ó, todos nós podemos abrir um canal com o nosso eu interior, com o nosso eu mais sábio, todos nós temos essa capacidade. Mas é um estado que a gente deve lutar por ele. Então, se isso está no seu plano de vida, se você quer isso, vai ser algo que vai demandar investimento de tempo, atualmente de dinheiro, de esforço, de muita coisa da matéria mesmo, de dizer eu quero esse desenvolvimento. E isso pode vir por um desejo íntimo, mas também pode vir, às vezes, por uma crise. Quantas pessoas aí não estão em trabalhos que achavam que era o trabalho da vida e de repente aquilo ficou vazio porque começou a ver que era de fora, 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 fora e nada para dentro.
nada que comunique com essa sabedoria interior, que faça você encarar suas sombras e superá-las. Então, isso é um chamado mesmo, é algo que, se você está sentindo um vazio, algo que você fala, nossa, eu posso algo mais, eu tenho capacidade para algo mais. E às vezes você está buscando fora, mas esse algo mais é para dentro. Eu gosto sempre de comparar isso com o pessoal que quer, né, tem como projeto de vida chegar em Marte. Eu sempre digo, tem tanto universo, tem tanto Marte, Júpiter, Saturno dentro de nós que dá para a gente alcançar tão mais fácil, tão mais barato, mas cada um com o seu propósito de vida. Aqui, para você que está aqui, talvez querendo conhecer esse caminho do Petrol, ou aprofundar, eu deixo essa imagem de como a gente pode aprofundar dentro de nós, no universo que existe dentro de nós, e isso faz parte de construir um canal entre o nosso eu interior e a nossa consciência. Esse é o grande convite que o Petrol faz. Algum comentário, alguma dúvida? Então vamos em frente. Você pode ler esse, Ivan? A voz de Deus. É somente quando vocês questionam e contestam esta voz negativa, quando a identificam, quando aprendem a não permitir que elas o controlem, quando o confronto entre o eu inferior e o eu consciente, o ego racional, com sua boa vontade, ocorre constantemente. Somente quando vocês fazem isso, muitas vezes, é que acabam descobrindo foco em outro nível da consciência, que descobrem de repente que sempre esteve lá. A voz de Deus sempre falou com vocês e continua a falar sempre com vocês, sempre de uma maneira nova, sempre de um modo exatamente adaptado àquilo que vocês mais precisam em qualquer momento da vida. Todas as vozes precisam ser tratadas. É somente quando elas são confrontadas, na maioria, na maneira mais sincera, total e meticulosa, que a voz permanente de Deus pode ser ouvida. E nesse momento, vocês vão redescobrir que ela sempre falou claramente e lindamente. O que isso te traz, Ivan? Mesmo essa parte das nossas imperfeições ou das negativas que a gente tem, inferiores, a gente entrar em contato com elas, né, mas buscando também esse lado mais iluminado, mais positivo, né, mais superior. Muito legal, porque você lembra na sua fala de que a gente pode assumir que tem vozes negativas em nós. Boa parte do trabalho terapêutico que a gente acaba fazendo no Petro é assumir isso. Eu tenho uma voz minha que quer matar o outro, que quer se ferir, que quer sacanear, né? E a gente esconde isso com uma máscara normalmente, mas que no processo terapêutico a gente pode começar a revelar essas vozes em um ambiente seguro, adequado para isso, onde isso pode ser acolhido e trabalhado. Então, quando a gente questiona, contesta essa voz negativa, mas de uma forma positiva, permitindo que ela se expresse, mas não nos controle, a gente vai lentamente fazendo um processo onde isso vira real. Isso vira, nossa, eu posso dar conta dessa voz. E aí a gente atravessa essa voz e vai ver que existe uma voz ainda mais profunda, que é a voz de Deus, que está contida naquela negatividade. Toda negatividade é a distorção de uma positividade. Então, esse trabalho diário, consciente, focado, aonde a gente trata, lentamente a gente começa a ver, nossa, quer dizer que lá naquela parte da minha vida eu já tinha ali uma intuição, já tinha uma voz maior que me levou para aquela profissão, me levou para aquele casamento, me levou para aquela situação. Parece que já, só que era de uma coisa um pouco mais inconsciente. Parece que eu nem ouvi essa voz e fui no lugar que eu precisava ir. E isso é uma chave para ajudar muito a gente na vida, porque a gente para de, primeiro, tentar controlar demais, mas a gente para de reclamar um pouco. A gente fala, meu, eu estava onde eu precisava estar. Foi fácil? Não foi, mas eu sobrevivi, aprendi, e aí eu vou seguir em frente. Se eu realmente pegar e analisar essas vozes, avaliar o que aconteceu. O que ele fala é que se a gente vai fazendo isso mais e mais e mais e mais, sabendo reconhecer a voz de Deus em cada situação, essa voz interna de Deus que nos levou para cada lugar,
daqui a pouco esse contato fica mais permanente. E aí a gente fala, nossa, quer dizer então que sempre houve essa voz. E isso é claro, isso é lindo, poder falar isso, reconhecer isso de verdade, olhando para situações da vida em que essa voz esteve presente, na época você não reconhecia e agora reconhece, é, é algo lindo quando acontece. Então, essa é a ideia que ele traz para que a gente possa cada vez mais reconhecer, mesmo na situação atual, a voz de Deus. Tudo bem? Alguma dúvida? Você pode ler esse, Ivan? Passando a ouvir. Esse enfoque é propositado no sentido positivo e negativo. No sentido positivo, era preciso que vocês nascessem anestesiados, tendo esquecido tudo o que sabem, para purificar totalmente todos os aspectos do eu. Se vocês sempre tivessem ouvido a voz divina, essa purificação não poderia acontecer. No sentido negativo, o fato de vocês propositalmente não darem atenção à voz divina se deve à força e ao poder que vocês deram ao eu negativo, que não quer nenhuma outra lei ou regra que não seja a dele. O eu negativo não quer ser, o eu negativo não quer se conhecer, porém a voz divina leva o eu negativo a se conhecer. Este é o primeiro passo para a purificação do eu negativo. Ficou alguma dúvida ou algo que chamou atenção? Eu acho que tem a ver com o que eu falei nos outros slides também, que essa questão de negativo está em contato com o negativo para poder purificá-lo. Se a gente tivesse só com o lado positivo em contato, a gente não ia olhar para o negativo, não veria por que olhar. Então, a gente começa do negativo para reencontrar o positivo. Isso, e para reencontrar o positivo que existe no negativo. Então, existe uma insegurança. Aí você vai lá, trabalha essa insegurança, busca ajuda, tal, você transforma a insegurança naquela habilidade que você não tinha antes. Mas aqui ele traz duas coisas interessantes. Ele reforça de que essa anestesia era necessária por causa disso que você falou, porque senão a gente não faria purificação, mas trazer isso como necessário, às vezes reduz uma angústia, dizer, eu já podia saber isso, eu já devia saber isso. Não, ninguém devia saber nada, cada um sabe o que sabe no momento, para ir gradativamente crescendo naquilo que não sabe ainda. Agora, ele também fala que uma das características do nosso eu menor, o nosso eu inferior, é o fato de que ele não quer outra lei, ele quer a lei dele. É o nosso lado negativo, luciférico. Fala, não, quem sabe o que é melhor para mim sou eu. Não tem nada de voz divina, não. Eu faço assim, eu quero continuar fazendo assim, desse jeito é que tá bom. Eu não quero me conhecer, não quero ninguém falando, não quero fazer terapia, não quero fazer nada. Eu quero ficar do jeito que eu sou. E nessa hora, ele tenta segurar esse lugar e às vezes acaba conseguindo nos afastar dessa voz divina. Mas a voz divina que existe lá dentro vai levar o eu negativo a se conhecer. Então, se a gente não faz um trabalho propositado, a gente vai acabar criando situações na vida, seja mudando de emprego, seja mudando de relacionamento, seja com uma crise na família, seja com alguma outra situação, para que você tenha que lidar na prática com uma negatividade. Porque o lidar na prática ajuda você a purificar aquilo que não foi purificado. Pessoal, tem muito isso. Vamos lidar na prática, vamos ver na vida, o que está acontecendo na vida que vai nos ajudar a ouvir a voz de Deus se a gente realmente fizer esse trabalho. Então eu vou ler esse aqui. A plenitude. Vocês podem aprender a prestar atenção ao todo, ao universo maravilhoso, que é um fenômeno vivo, sempre em evolução. Vocês moram nesse universo e ele mora em vocês. Vocês podem descobri-lo voltando o foco para ele. Vocês podem despertar do sonho, da anestesia, meus amigos. Vocês podem tornar-se verdadeiramente vivos e conhecer a vida que existe em vocês. Então, esse é o convite que o Pastor faz, né? Vamos
gradativamente nos libertar da anestesia. Para quem já passou dos 25, que não está ainda criando aquele conhecimento de fora, máscara, etc., já está na hora de começar a fazer um movimento para esse mergulho interno, de se conhecer mesmo, de saber algo um pouco além da matéria, além só do que a mente diz, para ir fazer essa busca de um eu maior, de um eu interno maior, para que cada vez mais pessoas consigam mais recentemente, mais cedo na vida, chegar nesse estado de se conhecer, de tomar posse de si, como está nessa foto aí, né? Eu sei quem eu sei que eu tenho potência, alegria, amor, serenidade, e posso usar tudo isso que o Petro oferece, prece, meditação, revisão diária, para atingir esse lugar e sustentar esse lugar de novo e de novo, porque como o guia fala, a gente perde esse lugar, depois recupera, depois perde, depois recupera. Então é muito positivo, é muito saudável que a gente tenha uma estrutura para seguir fazendo esse trabalho. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, chegamos aqui ao final da nossa aula. A gente ainda vai falar a aula da semana que vem, mas vamos fazer o fechamento desse momento. Então eu convido você que está vendo gravado também, não perca esse finalzinho, porque é onde a gente ancora toda essa energia. E eu vou convidar você então a fechar um pouco seus olhos, agradecer profundamente ao seu eu interno que te trouxe até aqui, reconhecendo que o seu eu interno tem a voz de Deus que clama por ser ouvida. E aí eu vou ficar um minuto em silêncio para que você veja se nesse momento você consegue propositadamente querer ouvir a voz de Deus. Nesse estado, vá se abrindo para as últimas palavras do guia nessa palestra. Agora, meus queridos amigos, abençoo a todos. Cada vez mais vocês vão despertar do sono, até nunca mais precisarem dormir de novo. O descanso não vai prejudicar a consciência de um universo alegre, pacífico, estimulante, bem-aventurado no qual vocês vivem e que vivem vocês. Sejam abençoados. E assim eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com todos e finalizo assim a aula de hoje. Se vocês quiserem, podem anotar o que ficou para você de principal aprendizado. Se quiser, pode colocar nos comentários. E semana que vem falaremos do alinhamento da nossa energia com a nossa consciência, que é a palestra 197 do Petrarch. Então, agradeço mais uma vez, Vanessa, que veio aqui presencialmente, e todos aí que depois assistem gravada essa aula. Um grande beijo, até semana que vem.